Olá, bom dia pessoal. Esperar mais um pouquinho para a gente começar. Bom dia, Andressa, Thalia, Ayrton, Presbítero Carlinhos aí, Gustavo, Jennifer. Oi, Tabata. Nádia, bom dia. Presbítero Toninho, bom dia. Bom, gente, vamos começar. Bom dia a todos mais uma vez. Estamos aqui reunidos para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus de uma maneira diferente, tecnológica, que todos nós estamos nos adaptando. Eu gostaria que a minha próxima aula já fosse na igreja, mas isso só cabe a Deus mesmo. Mas enquanto isso, a gente tem, que bênção a gente tem esses recursos e a gente pode estar compartilhando da palavra de Deus. E hoje a lição é a lição de número 15, que fala do arrependimento para a vida. Esse arrependimento não é um qualquer arrependimento, e a gente vai estar vendo isso durante a nossa aula. Vamos ler o texto base, que está em Atos, capítulo 11, versículo 17 e 18. Atos 11, 17 e 18. Diz assim, ó: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Primeiro ponto aí da Confissão de Fé de Westminster, dessa lição, o primeiro parágrafo diz o que é o arrependimento para a vida. Fala que o arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina essa que deve ser pregada por todo ministro do evangelho, tanto quanto da fé em Cristo. Primeira coisa que a gente tem que ter ciência, que esse arrependimento para a vida é gerado pelo Espírito Santo, é uma semente colocada no coração dos eleitos, daqueles que foram escolhidos, chamados por Deus. Então só se volta para Deus, só se arrepende genuinamente dos seus pecados aquele quem Deus escolheu, aquele quem Deus elegeu antes da fundação do mundo. Então o arrependimento é a obra de Deus no eleito, a obra de Deus na vida daqueles que foram escolhidos por Ele mesmo. Arrepender-se então é voltar-se para Deus, e o arrependimento é uma graça que deve ser proclamada, deve ser pregada, assim como a nossa fé. Nós pregamos em quem nós cremos, nós pregamos Cristo Jesus, e nós devemos pregar também o arrependimento, porque sem arrependimento não há perdão na remissão de pecados. Então o arrependimento é exatamente isso, uma semente plantada
no ser dos escolhidos. Então não se volta para Deus quem não for escolhido. Então o arrependimento é uma atuação do Espírito Santo no interior do escolhido, que reconhece o seu estado pecaminoso, o seu estado, a sua culpa, né, as suas faltas perante Deus. E sim, confessa os seus pecados e arrependido muda de vida. Essa é a diferença. O arrependimento que leva à conversão, ele geralmente causa dois sentimentos. É precedido por duas situações psicológicas. Quando a pessoa realmente se arrepende verdadeiramente, o Espírito Santo toca em seu coração, o primeiro sentimento é de profunda tristeza. Tristeza por quê? Pelos seus pecados, por tudo que você fez, que você desagradou, tudo vem à tona na sua mente, coisas que você achava que nem era pecado, e você começa a sentir uma profunda tristeza. Uma tristeza por todos os seus vícios, por todas as suas faltas, tudo aquilo que você fez e desagradou a Deus. Então é como se a escama dos seus olhos caíssem e você realmente visse o quanto você estava longe de Deus e o quanto você o entristeceu, o quanto você viveu longe dele. Então o primeiro sentimento é de profunda tristeza. Mas logo após, o outro sentimento é de profunda alegria, porque você sabe que todos os seus pecados foram perdoados por Cristo Jesus, pela obra dele na cruz. Então, pelo perdão de Deus, mesmo você sendo pecador, mesmo você tendo falhado, você, depois dessa tristeza, seu coração se enche de alegria, de muita alegria, porque o Espírito Santo invade seu coração e você reconhece que você foi perdoado pela graça, pela obra de Cristo, e que você não merecia, mas você foi escolhido, foi chamado, e agora você não vive mais escravo do pecado. Você entende e você se volta para Deus para viver uma vida conforme a vontade dele. Então esses dois sentimentos são precedidos, do verdadeiro arrependimento. Primeiro uma profunda tristeza, depois uma profunda alegria. Mas a gente tem que tomar cuidado e não confundir remorso com arrependimento. Qual a diferença? O remorso é uma inquietação, é um abatimento, a pessoa fica triste, fica arrependida, pela sua falta, sentir vergonha, é uma tristeza geral, mas a pessoa está preocupada com ela mesma, está preocupada com o seu status, com o que as pessoas vão falar, sente remorso, sente vergonha, porque as suas expectativas foram frustradas. Já o arrependimento, ele é uma mudança radical de vida, de direção, de pensamento. Então o remorso você só sente, e aquilo ali não te leva à conversão. O verdadeiro arrependimento não, você sente, mas você muda de direção, você muda de atitude, você muda de vida. E um grande exemplo que a gente tem na palavra de Deus é Judas e Pedro. O que Judas fez, pessoal? Judas traiu Jesus e Pedro negou Jesus. Então no momento que Jesus mais precisava, os dois pecaram. E os dois se arrependeram. Mas qual a diferença? Judas sentiu remorso. Ele reconheceu o erro, ele se arrependeu, sentiu culpa, tanto que ele devolveu aquele dinheiro. Só que depois, o que ele foi fazer, gente? Ele foi se enforcar. Já Pedro negou 3 vezes a Cristo, negou Jesus, e ele realmente se arrependeu, e a palavra de Deus nos fala que ele foi chorar amargamente por ter negado Jesus, por ter pecado, por ter decepcionado a Cristo. E logo depois a história de Pedro foi um grande evangelista, uma pessoa muito importante na pregação do evangelho. Olha a diferença. Judas, arrependido, se enforcou. Pedro, arrependido, chorou amargamente e deu continuidade ao ministério de Cristo, à pregação do evangelho. O remorso leva à morte, leva à prisão, leva à mágoa.
Isso é o remorso. Agora, o arrependimento leva à vida, leva à salvação, leva à mudança de direção. Então, essa é a grande diferença, um grande exemplo bíblico entre Judas e Pedro. Os dois se arrependeram, porém, um sentiu remorso e se enforcou, o outro realmente chorou amargamente e se voltou para Deus, continuou a sua caminhada. E essa deve ser a nossa atitude também, quando a gente peca, quando a gente entristece a Deus, quando a gente ofende a Deus. Realmente essa tristeza invadiu nosso coração, mas nós mudarmos de direção, mudarmos de vida e não pecarmos mais. Então a pessoa que está verdadeiramente arrependida tem algumas atitudes que ela tem. Primeiro, essa tristeza profunda, mas depois ela tem uma disposição em mudar. Ela quer mudar, ela fala, não, isso eu não quero fazer mais isso. E depois ela tem uma outra atitude de assumir os seus próprios erros e as consequências dele. Então ela sente tristeza, ela sente vergonha, ela se arrepende, mas ela tem a disposição de mudar. Não, eu vou mudar, eu quero mudar, Senhor, me ajude. E aí também ela tem essa atitude de assumir as consequências desse seu erro. Quando alguém se arrepende, entre aspas, se diz arrependido, e põe a palavrinha mas, esse arrependimento está meio duvidoso. Eu me arrependo de ter falado aquilo pro irmão, mas se ele não tivesse feito isso, eu não falaria aquilo. Mas ele também mereceu. Não, eu pequei, eu fiz isso de errado, mas é o pecado, eu sou fraco. Então sempre esse mas quer justificar o nosso erro. Isso lá desde Adão e Eva. Então quando tem essa palavrinha mas, a gente já fica meio comprometido esse arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento, ele assume as suas consequências. E aí eu lembrei de um exemplo de um irmão nosso lá da nossa igreja, lá de Itanhaém, que uma vez ele caiu, ele pecou, ele foi disciplinado, e ele chegou para o conselho e falou que ele queria falar com a igreja, que ele queria ir lá na frente pedir perdão para a igreja. E aí, tantos anos de igreja, esse foi o único irmão que eu vi fazendo isso. Não sei se vocês já viram, mas quando você peca, você é disciplinado, você já tem essa culpa, essa vergonha, né? Tudo que você fez, que você causou. E esse irmão foi lá na frente e pediu, falou, olha irmãos, eu quero pedir perdão porque eu ofendi a vocês, eu ofendi a Cristo, eu pequei, me perdoem. E ele foi lá na frente e fez isso. Então, ou seja, o que esse irmão fez? Ele assumiu as consequências dos seus erros, do seu pecado. E teve essa atitude nobre, essa corajosa de ir lá na frente e também pedir perdão à igreja. Porque quando nós pecamos, nós ofendemos a Cristo, a Deus, mas também nós ofendemos aos nossos irmãos, a nossa comunidade. Então, essa diferença entre remorso e arrependimento, acho que ficou bem claro. Então, o verdadeiro arrependimento traz essa tristeza, mas também gera mudança de atitude e também traz uma atitude de assumir as consequências dos seus erros. Uma coisa importante dessa lição que a gente viu é que o arrependimento ele tem que ser pregado. O verdadeiro arrependimento é obra do Espírito Santo, mas a pregação é dever da igreja. É meu dever, é o seu dever pregar o arrependimento. E aí, eu queria que vocês vissem lá em Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Olha só o que esses versículos falam de João Batista. Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista pregava o arrependimento. E isso quer dizer que todos se arrependeram? Não, pelo contrário. Pregar o arrependimento não quer dizer que todos que estão ouvindo vão se arrepender. Mas é papel, é dever da igreja e nosso, como cristãos,
pregarmos o arrependimento. Em Marcos, capítulo 1, versículo 15, também diz assim, ó: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É o nosso papel, o papel da igreja, pregar o arrependimento. O que muitas vezes acontece, e eu já visitei uma igreja assim, é que muitos pregadores usam de artifícios psicológicos, emocionais, para causar um arrependimento falso. Como assim? Eu estudei publicidade, propaganda, marketing. A gente tem como induzir as pessoas, mexer com a mente das pessoas, persuadir para que as pessoas tomem determinadas atitudes. E muitos pregadores, evangelistas, usam muitas vezes desses recursos. É uma música bonita, triste, de fundo, a luz meio apagada, meio escuro, né? E aí, aquela induzindo as pessoas, né? Todo mundo chorando, e aí você começa a chorar, e você não sabe que você está chorando, e aí o pessoal vai lá na frente e você também vai. Não estou dizendo que muitas pessoas não possam se arrepender verdadeiramente, mas muitas vezes se usam desses recursos emocionais para aumentar o número de membros, de fiéis, de seguidores. Quando na verdade o arrependimento ele tem que primeiro ser racional. Você tem que entender que você estava longe de Deus, que você ofendeu a Deus e que você precisa se arrepender e confessar esses pecados. Sim, pode ter essa emoção, né? Como eu já falei aqui no início, uma profunda tristeza e depois uma profunda alegria. Essa profunda tristeza você pode chorar, como Pedro chorou amargamente. Mas o que eu estou dizendo é que muitos pregadores usam de artifícios emocionais para induzir a essa emoção, esse arrependimento. Mas o verdadeiro arrependimento, como a gente viu, é mudança de direção, de atitude, é querer viver para Deus e buscar agradá-lo. Então, João Batista pregou, como a gente viu aqui, o arrependimento, um apelo para que os judeus retornassem à fidelidade a Deus. Mas eles não se arrependeram, provando que realmente não existe relação direta de causa e efeito. Não é porque eu preguei que a pessoa vai se arrepender. O arrependimento é a obra do Espírito Santo. Então, o nosso papel é pregar. E muitas vezes se prega só prosperidade, se prega só coisas boas do que Deus vai fazer na sua vida. Mas tem que se pregar o arrependimento. Porque sem arrependimento não há perdão. E aí no parágrafo 2 da confissão de fé, aqui desse capítulo 15, fala assim, ó: movido pelo reconhecimento e sentimento não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade de seus pecados, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, e apreendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos de seus mandamentos. E aí eu queria ler dois versículos, um no Salmo 32, 5 e no Salmo 51, 4. Salmo 32, 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E o Salmo 51, 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então o pecado é algo que suja a nossa vida, a igreja, o nome de Deus, envergonha. E o salário do pecado, a palavra de Deus já fala em Romanos, é a morte. Então o pecado é uma sujeira moral, uma sujeira espiritual que desagrada e que ofende o nosso Deus que é santo, que é puro. E o nosso papel é se arrepender,
e se voltar para Deus. Então, aí esse parágrafo fala que procurando andar com Ele em todos os caminhos de seus mandamentos. Pode uma pessoa que se arrependeu de tal pecado voltar a cometê-lo? Esse mesmo pecado? Infelizmente, sim. A gente ainda convive com um pecado em nós, que habita em nós, e essa guerra, como a gente já estudou, entre o pecado, né, a nossa santidade, a vontade de querer fazer o bem e não fazê-lo. Então, uma pessoa ela pode se arrepender e voltar a fazer. Só que o nosso papel é lutar contra esse pecado e não fazê-lo mais. Quando ali a prostituta, a adúltera, Jesus fala, olha, vai e não peques mais. Ali ele perdoa, mas fala para ela não cometer mais aquele erro. Então esse pecado que suja, que envergonha, que ao nosso Deus que é santo, que é puro, ele precisa ser confessado. E a gente precisa se voltar para Deus. Deus nos chama eficazmente, como a gente já viu essa lição, insere-nos em Cristo, o centro e a causa da nossa vida, perdoa-nos e ainda nos consola. E a tristeza, então, desse pecado transforma-se em alegria. É o arrependimento para a vida. Por isso o nome dessa lição. É um arrependimento que traz vida. Não lá como a gente viu com Judas, um arrependimento, um remorso que vai trazer depressão, suicídio, mágoa, distanciamento. É um arrependimento que vai trazer cura, transformação, libertação e glorificação ao nome do nosso Deus. E ainda no capítulo 3 fala que ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo de algum modo satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é ato da livre graça de Deus em Cristo, contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar perdão. Então, não é a causa de sermos salvos o arrependimento. Porém, sem arrependimento, não temos como sermos perdoados. Então, a graça livre dessa salvação está em Cristo Jesus. Porém, o Espírito Santo nos incomoda e aí nós nos arrependemos e esse arrependimento é para a vida eterna. Então, o arrependimento não é um mérito salvador, não é a causa imediata do perdão e nem possui suficiência própria para operar a conversão. Deus, pelo seu Santo Espírito, realiza nos eleitos o arrependimento. E esse arrependimento conduz a uma confissão sincera e aí Deus responde essa confissão sincera com o perdão. Então, essa pessoa se arrepende dos seus pecados, ela se volta para Deus. E aí, a palavra de Deus fala que Deus não se lembra mais, joga lá no profundo abismo. Então não fica jogando na nossa cara o que a gente fez lá atrás e que a gente já se arrependeu e já pediu perdão sincero. Então esse arrependimento para a vida causa esses efeitos que eu já falei no início da aula. Porém, no parágrafo 4, fala que assim, como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Eu sempre ouvi falar que não existe pecadinho nem pecadão. Tem até a música, pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Pecado é pecado e não existia. Então eu aprendi que não existia pecadinho e pecadão. Na essência, sim. Na essência não existe pecadinho e pecadão. Porque tudo é pecado e ofende a Deus. Porém, nas consequências, existe pecadinho e pecadão. Se eu desejo matar um irmão, se eu desejo que essa pessoa morra, suma da minha vida, eu desejo profundamente isso. Isso é pecado. Eu pequei. Mas se eu desejo que essa pessoa morra, e eu planejo um assassinato, e eu executo esse assassinato e eu mato essa pessoa, também é pecado. Porém, a consequência ela é muito mais grave. Então, na essência, não existe pecadinho e pecadão. Mas
nas suas consequências, sim. Porém, nesse parágrafo aqui na confissão de fé, nós aprendemos que não há pecado tão pequeno que não se deva confessar. Ah, foi só essa mentirinha, foi uma coisa boba que eu falei, que magoou, não preciso nem confessar esse pecado. E achar que é um pecado insignificante, que não precisa ser confessado. E o contrário também, se eu fiz uma coisa tão grave, tão difícil lá atrás, Deus não vai me perdoar disso, não tem como. E você viver triste, pesado, com pesar por esse seu pecado lá atrás, que você acha que não merece perdão. Então é muito claro, não há pecado tão pequeno que não mereça condenação. E não há pecado tão grande que não mereça perdão. Então, o pecado pode ser leve ou grave no sentido de consequência, porém eles devem ser confessados. E aí em Romanos 8:1 nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo foram perdoados os seus pecados, aqueles que cometeram lá atrás e aqueles que ainda vão cometer. Em Romanos também, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então, isso tem que trazer para nós essa consciência de que, por mais mínimo que você acha que seja, que não tenha tanta gravidade esse seu pecado, ele precisa ser confessado. E o contrário também. Nossa, é muito algo grave que te envergonha, que você não consegue tirar da sua mente. Deus pode perdoar. E aí, os pecados anteriores à sua conversão, qual é a diferença? As pessoas que antes não seguiam a Deus, antes da conversão, muitas vezes não se importam com o que Deus acha, com a lei de Deus. Não conhecem muitas vezes a lei de Deus. Acham que pecado é só matar, roubar. Outras coisas não tem nada a ver. Mas a partir do momento que há a conversão, o Espírito Santo toca nos nossos corações, essa pessoa, as coisas velhas ficaram para trás. É que tudo se fez novo. Essa pessoa ela não vive mais pecando. Porque fala que todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Vamos pecar? Sim, o pecado ainda está em nós. Porém, não vive na escravidão, na prática desse pecado. Então, essa é a diferença antes da conversão e pós-conversão. Pecados posteriores à conversão de Deus, que nós vamos cometer depois que nós fomos convertidos, não permitirá que os seus eleitos cometam pecados mortais. Deus não permite. Nem que sejam viciados nessa pecaminosidade contínua. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. 1 João 3,6. Então, se aquele que vive pecando não causa essa tristeza, essa mudança de vida, é de se questionar se realmente é a pessoa convertida. Porque o que é nascido de Deus não vive pecando e tem essa mudança de atitude. E aí nós vamos para os 2 últimos parágrafos da Confissão de Fé de Westminster, que o 5 fala assim, os homens não devem se contentar com arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. O seu pecado, meu irmão, o meu pecado, ele tem nome. O reverendo Francisco vem pregando isso, vem falando para nós, quando a gente ora, Senhor, abençoe o conselho da igreja. Senhor, abençoe a mocidade. A gente ora de maneira geral. Senhor, abençoe a mocidade. Não, Senhor, abençoe a Tábata. Senhor, cuida da Andressa. Senhor, esteja com o Gabriel. E aí, tá vendo? Estou decorando o nome de vocês. Tem nome. A mocidade da quarta igreja tem nomes.
assim como o conselho, como a nossa igreja, como a diaconia. E é tão difícil, e o pastor tem pregado e nos ensinado isso. Fale o nome, ore por aquela pessoa, não ore de maneira geral. E da mesma forma os nossos pecados. O meu pecado, o seu pecado tem nome. E você o conhece muito bem. O seu pecado pode ser a inveja, a preguiça, a pornografia, pode ser a avareza, pode ser a língua, maledicência, fofoca, a cobiça, tantas outras coisas. Você sabe aquilo que você sente, que você pensa, aquilo que tem dificultado sua comunhão com Deus. E você precisa confessar esse seu pecado, assim como eu. Por isso que o pecado ele tem nome. E esse parágrafo é muito interessante que fala que a gente não deve se contentar de uma maneira geral. Senhor, perdoe os meus pecados. Mas nós devemos particularmente arrepender-se de cada pecado e confessar cada um. Essa é a diferença. E no último, no 6, fala: como cada homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular de seus pecados, pedindo-lhe o perdão deles e abandonando-os, achará misericórdia. Assim também aquele que escandaliza a seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto, por meio de uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isto feito, estes devem reconciliar-se com o penitente e recebê-lo em amor. Por isso, quando alguém é disciplinado, essa pessoa se arrepende. O papel da igreja é perdoar, é receber esse irmão, essa pessoa em amor, para reconciliá-lo de volta à comunhão. E aí fala, seja uma confissão particular ou pública, como o exemplo que eu dei desse meu irmão lá da outra igreja que foi lá na frente e pediu perdão para a igreja, seja particular ou público, né? Cabe àqueles que foram ofendidos perdoar. E aí entra uma questão muito séria. Quando nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, mas nós não perdoamos a quem nos tem ofendido, não conseguimos liberar o perdão. Que incoerência, não é verdade, meus irmãos? Quando a gente precisa tanto ser perdoado, a gente sabe o tanto que a gente ofende a Deus. E se alguém nos ofende, nos magoa, a gente não consegue perdoar. Então, toda a igreja é intimamente, ela é convocada a confessar os seus pecados. Na nossa liturgia, no nosso culto, sempre tem o momento de confissão de pecados. Porque como nós vamos adorar esse Deus, como nós vamos prestar-lhe culto, sem antes confessar os nossos pecados, sem nos arrependermos, sem pedir a Ele perdão pelas nossas faltas. Então o arrependimento de pecados, ele é necessário de uma maneira geral. A gente pode orar pelo pecado da igreja. Daniel orou pelo pecado do povo. Outras pessoas oraram pelo pecado. Moisés, tantos, orar de uma maneira geral. Mas você também tem que orar de uma maneira particular. Porque só você e Deus sabe esse pecado íntimo, essa coisa que você, onde você caiu e o que você precisa confessar. Então cada crente regenerado recebeu uma natureza avessa ao pecado. Porém, a semente do pecado original ainda mantém-se nele, mantém-se em nós. Embora a gente não queira, nós cometemos pecado, sentindo sempre uma constante ofensa a Deus. Então resulta daí a necessidade do arrependimento e da confissão pessoal. E aí alguns versículos que eu gostaria de ler para os irmãos. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E Lucas 17, 3 e 4. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia
pecar contra ti, e 7 vezes vier ele ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Quantas vezes você pediu perdão a Deus? Quantas vezes ele te perdoou? Quantas vezes alguém te pediu perdão? Quantas vezes você perdoou? Esse arrependimento para a vida, dessa lição, nos mostra que aquele que se arrepende verdadeiramente muda de vida, de direção, de atitude. E mesmo pecando ainda, não vive na escravidão do pecado. E também aprende a perdoar. Então, aqui na revista, na nossa lição, fala que não basta apenas crer. Fé e arrependimento se vinculam. E a eficácia deste depende daquela. As pessoas falam, até numa pregação, não sei quem disse, foi o presbítero Juliano, que 90% dos brasileiros creem em Deus. Não basta apenas crer, eu creio que Deus existe, mas como está a sua vida? Eu creio em Jesus, no que Ele fez, mas como está a sua vida? Você se arrependeu dos seus pecados, você os abandonou, você vive para Deus. Então não basta apenas crer, tem que crer e se arrepender. Então que nós possamos continuar e pregar cada vez mais o arrependimento, um arrependimento para a vida, não psíquico, psicológico, aquele que vai gerar um remorso, mas aquele que vai gerar uma profunda tristeza, mas também vai gerar abandono de pecado, mudança de direção. E eu queria terminar com uma canção. Como eu não sei tocar nada, então não dá para fazer um acústico aqui, um ao vivo para vocês, eu gostaria de colocar uma canção que essa semana eu escutei bastante e acho que falou ao meu coração e tem a ver também com o que a gente estudou hoje. Eu vou virar o celular, vai ficar de ponta cabeça, mas para vocês acompanharem a letra, creio que é conhecido de muitos irmãos. E depois da canção a gente vai orar e finalizar assim a nossa aula. Alguma dúvida, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Algo que não ficou tão claro? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim. Hoje eu preciso do teu amor.
peço a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajuda, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. É isso. Nós precisamos do perdão, da graça do nosso Deus. E essa canção nos diz isso, né? Vamos orar, vamos confessar a Deus os nossos pecados, vamos pedir a Ele graça, misericórdia, ajuda para enfrentarmos os dias maus e que nós possamos continuar pregando o arrependimento para a vida. Não basta só falar Jesus te ama e eu também, Jesus vai mudar a sua vida. É preciso pregar que as pessoas, os pecadores, precisam se arrepender, precisam se voltar para Deus. E assim sim, se voltando para Deus, a nossa vida muda, porque nós sentimos alegria na dor, nós sentimos satisfação mesmo na escassez, e nós conseguimos ser felizes até no meio de uma pandemia e de muitos mortos, muitas pessoas morrendo. No vale da sombra da morte, mesmo assim, confiamos e descansamos em Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque em Cristo Jesus os nossos pecados são perdoados. Obrigado, ó Pai, porque nós temos acesso a Ti e nós podemos, ó Pai, confessarmos os nossos pecados, as nossas faltas, nos arrependermos, ó Pai, e mudarmos de direção. Obrigado, ó Pai, porque antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu, nos chamou e colocou no nosso coração essa semente do arrependimento, um arrependimento para a vida eterna, um arrependimento de libertação, um arrependimento de mudança de vida, de conceitos, de pensamentos. Ó Pai, onde Cristo deve aparecer e nós diminuirmos, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, em meio a tantas dificuldades e dias difíceis que nós temos vivido, ó Pai. O Senhor tem demonstrado, ó Pai, Tua graça, Teu amor, Teu cuidado, ó Pai. Nós vemos a Tua igreja, ó Pai, trabalhando, ó Pai, continuando viva, ó Pai, pregando, ensinando, louvando, ó Pai. Vários ministérios, ó Pai, te adorando, ó Pai, através também das redes sociais, da tecnologia. Obrigado, Pai, por esse canal que tem nos abençoado nesses dias, ó Pai, de isolamento. Obrigado, Pai, pela nossa igreja. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado, Pai. Mesmo sendo falhos, pecadores, o Senhor tem nos abençoado tanto, Pai. É a Tua graça, é o Teu amor, é a Tua misericórdia. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Bom, é isso. Um bom domingo para vocês. Boa semana. Deus abençoe. Saudade de todos. Espero que estejam todos bem. E espero vê-los em breve. Tá? Que Deus abençoe. E obrigado pela atenção de todos.